Olá, gente. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês aí na sua casa, nos recebendo com todo carinho, para mais um importante webinar Mulheres, Nossas Vitórias, e promovido pela nossa diretoria-geral, por intermédio da diretoria de pessoal, a nossa DIPS, aqui do Superior Tribunal Militar. E para abrir oficialmente esse webinário, temos a honra de convidar o ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, o general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, que fez uma gravação de vídeo para nos homenagear e fazer a abertura oficial deste evento. Por gentileza, colocar o vídeo do ministro-presidente. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao quarto webinário de Bem-Estar Integral, Mulheres, Nossas Vitórias, promovido pela Diretoria de Pessoal. É com grande satisfação que venho à presença de todos para fazer esta homenagem à nossa ministra Maria Elizabeth, nossas juízes da primeira instância, nossas servidoras, colaboradoras e todas as mulheres que permeiam nossas vidas. É sempre justo e necessário lembrar daquelas que, com o seu charme e beleza, vão mudando o mundo com sutileza. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, simboliza a luta das mulheres para terem condições equiparadas às dos homens, mas não só isso, também representa a luta por respeito e contra a violência. Não podemos fechar os olhos para o número de crimes contra mulheres que, infelizmente, ainda é muito alto. É verdade que o legislador brasileiro está endurecendo as penas para esses delitos, mas creio que a solução não está apenas em leis mais duras. Melo, mulher, ó mulher, pudesse eu recomeçar, esse mundo inventaria de criar-te primeiro e somente depois retiraria Adão de tuas costelas. Sem mais delongas, que façamos hoje uma reflexão no sentido de nos unirmos nessa luta. Assim, desejo a todos um excelente e produtivo webinário. Muito obrigado. É isso aí, gente. Nós ouvimos, então, as palavras do nosso ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos. Gente, o evento de hoje será para todos os colaboradores e colaboradoras da Justiça Militar da União, pois, em virtude das medidas excepcionais não relacionadas à pandemia, alguns integrantes da Justiça Militar da União estão em jornada não presencial e outros também em jornada presencial. A iniciativa integra o programa de bem-estar no trabalho e o objetivo desta atividade é homenagear a data alusiva ao Dia da Mulher, que acontece amanhã, dia 8, gerar reflexões sobre a importância da mulher na sociedade, a conquista de espaço no mercado de trabalho, as realizações, bem como lembrar o valor da mulher e a força que ela possui para suplantar obstáculos. As apresentações serão feitas por voluntárias, sempre é bom a gente falar isso, né? Assim, temos que valorizar e agradecer a essas pratas da casa, repito, pratas da casa, bem como a palestrante convidada. E vamos para as nossas regras. Esse evento será realizado em roda de conversa, um bate-papo, né, entre as nossas convidadas, em 3 blocos.
As perguntas serão respondidas ao final de cada um deles. Então, a sua participação, você aí de casa, é muito importante. As perguntas poderão ser enviadas pelo ícone que aparece embaixo da sua tela, o ícone QIA. Bem aí na parte inferior, QIA. Contamos, então, com a sua participação e o evento será muito bom. E vamos, sem delonga, a esse nosso primeiro bloco. O título desse bloco é Superando os Limites para Alcançar os Objetivos. Quem nunca superou limites, né? Quem inicia a tarde de hoje falando sobre superando os limites para alcançar objetivos são a ministra do Superior Tribunal Militar, a doutora Maria Elizabeth Teixeira Rocha, e também a servidora Rosana Pinheiro de Oliveira, técnica judiciária, lotada na Diretoria de Administração aqui do Superior Tribunal Militar. Eu convido a ministra para ligar seus microfones, também a Rosana. Rosana, bem-vinda, boa tarde, ministra, bem-vinda, boa tarde, ministra. Tudo bem com a senhora? É uma honra contar com a presença da senhora, viu? Boa tarde, doutora Rosana, boa tarde, jornalista Dinomar. Eu inicio pedindo milhões de desculpas àqueles que nos ouvem, porque o atraso foi em razão da minha impossibilidade de me conectar com o Zoom, que por alguma razão que eu desconheço, né, são as modernidades que nos assolam, né, cancelou por 30 minutos a minha plataforma porque não aceitava o meu password. Então, eu peço desculpas a todos. Estou entrando pelo e-mail do tribunal, que foi o único que me possibilitou ingressar nesse momento. Faz parte, ministra. Todos nós tivemos problemas, né, Rosana, para entrar no Zoom. Houve uma mudança na plataforma e todos nós tivemos problemas. Deve ter sido isso. Rosana, tudo bem com você? Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada, boa tarde a todos. Eu ainda não sou doutora. Mas será, então. Mas será. Rosana, vamos a esse bate-papo, a gente vai falar com a ministra, vai falar com você, mas eu gostaria de começar com você, Rosana. A sua história é fantástica, é linda. Fala para a gente as suas dificuldades, fala um pouquinho da sua vida, os obstáculos que você suplantou para poder passar no concurso e estar hoje aqui no Superior Tribunal Militar em Brasília. Bem, eu nasci em São João de Meriti, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, uma área muito carente, e tive muitas dificuldades, né, na infância. E meu pai era pedreiro e minha mãe era empregada doméstica. E eu fui criada para seguir esse caminho de ser empregada doméstica também. Tanto que, quando eu tinha 16 anos, o meu pai chegou e falou que eu não precisaria mais estudar. Eu tinha terminado ali o 2º grau, e ele falava que não precisava estudar, já tinha arrumado um emprego para eu trabalhar. E eu falei para ele, não, eu quero estudar, eu quero terminar pelo menos o 2º grau. Eu bati o pé, fui trabalhar como empregada doméstica, mas com uns 20 anos eu terminei o meu 2º grau. E continuei trabalhando, trabalhei como babá, como diarista, como cuidadora de idosos, até os meus 40 anos. Foi quando eu perdi a minha patroa, onde eu trabalhava há uns 15 anos lá. Trabalhava uns 15 anos nesse emprego e ela faleceu. Eu fiquei desempregada nesse momento e tive depressão, tive ansiedade e síndrome do pânico também. E fiquei sem saber o que fazer. Como eu tinha dificuldade de sair, de ir para a rua, de viver a minha vida, eu resolvi estudar. E como também eu tinha dificuldade financeira, o que eu fiz? Eu peguei um celular que eu tinha naquela época e comecei a buscar materiais grátis na internet. Eu comecei a garimpar, entrava em tudo quanto que é site de concurso e buscava materiais grátis para eu poder estudar. Então, fiquei estudando, isso foi em 2014 que aconteceu, e estudei e comecei a estudar para o Tribunal de Justiça local, no Rio de Janeiro. Foi quando saiu o STM, eu resolvi fazer o concurso do STM e fui aprovada. Então, essa foi a minha trajetória, né? Que comecei a estudar em 2014 e passei no concurso em 2017. E hoje, exatamente hoje, está fazendo 3 meses que eu tomei posse aqui no STM. Show de bola.
uma vida recheada de obstáculos. Ministra, todas as mulheres no país passam por isso. A senhora também tem uma bela história, né, ministra? Tenho uma história de luta. Eu acho que a minha história, a despeito das interseccionalidades, porque há vários cortes, né, na trajetória feminina e das mulheres, né, eu sei e valorizo que o esforço... me antecipo, doutora Rosana, me antecipo ao seu título acadêmico. De doutora Rosana foi muito maior por ser uma mulher negra, né, hipossuficiente do que a minha história de vida, mas, de toda forma, não foi fácil. Né? Como todos sabem, no dia 27 agora, no dia 8, que amanhã, são 15 anos de minha indicação, aniversario, né, no STM. E no dia 27, 15 anos de posse. E não foi uma escolha, vamos dizer assim, fácil, que foi feita na época pelo então presidente empossado, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele indicou inicialmente um homem que não possuía os requisitos constitucionais que a nossa Carta Política determina, que são 10 anos de efetiva atividade profissional. O indicado só tinha 3 meses de inscrição na OAB e, portanto, na sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça, o nome dele sequer chegou a ser reprovado ou aprovado porque faltavam, né, os requisitos legais. Nesse sentido, a vaga ficou aberta durante 1 ano e meio, porque o próprio Superior Tribunal Militar disse que não empossaria, né, um candidato que não preenchesse todas as condições previstas na nossa Carta Constitucional, e foi uma queda de braços muito grande, mas, ao final, o nome desse candidato foi retirado e, depois de 1 ano e meio, no Dia Internacional da Mulher, o meu nome foi indicado para compor a vaga do Superior Tribunal Militar na cadeira de civis. E a senhora é a primeira mulher a ocupar uma vaga neste tribunal, um tribunal que tem 213 anos. Exatamente. É um avanço surpreendente em termos do nosso país, né? É um avanço surpreendente, mas eu digo ainda, não é, que a ascensão das mulheres na magistratura superior é muito limitada, na verdade, um funil, porque, na primeira instância, elas aprovadas, como a doutora Rosana foi, pelo concurso público, o acesso é meritório. Quem tem capacidade é promovida, não é? Entra na administração pública. Agora, quando a ascensão é por escolha política, e os tribunais adquem, que são os tribunais de 2º grau, e os tribunais superiores, aí o trânsito das mulheres fica bem mais difícil, porque, infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, numa sociedade misógina, onde esses simulacros e esses paradigmas que foram construídos no século passado têm de ser reformulados e, eu diria mesmo, refutados e derrubados, porque a Constituição prevê que a igualdade tem que ser para todos os seres humanos, indistintamente. Então, quando a mulher brasileira, a juíza brasileira, faz concurso público, ela está disputando ombro a ombro com os homens. Exatamente. Mas no momento em que há uma escolha para Tribunal Superior, por exemplo, que essa entrada não depende de um concurso público, mas de uma escolha, aí a coisa é diferente, né, ministra? Completamente diferente, sobretudo porque normalmente as mulheres são promovidas, né, pela antiguidade e não pelo critério de merecimento, para os tribunais de 2º grau. E para os tribunais superiores, então, elas pouco são promovidas. Veja, no universo de 90, eu não sei ao certo, né, se não me engano, 90 ministros, nós somos apenas 13. Se considerar o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, não é exatamente um tribunal, né, agregado ao Poder Judiciário. É uma pena. Rosana, vou trazer você de novo para o debate. A gente está falando aqui também, além de falar sobre as mulheres, a sua luta, a gente fala também de métodos, de metas, de atitudes que contribuíram para esse sucesso. Você falou ainda há pouco sobre depressão, que é uma doença do século, que abate todas as famílias, né, principalmente nessa pandemia. Como você lidou com a depressão, com a ansiedade? Como é que você deixou essa doença para trás?
e deixou uma série de questões, inclusive, de ser uma pessoa, de ser uma mulher negra, pobre, morar no subúrbio do Rio e ter essa conquista tão extraordinária? Bem, primeiramente eu fui procurar o tratamento. Junto com os estudos, eu fui procurar o tratamento para a ansiedade. Fui com um psicólogo e fiz tratamento. E depois eu aprendi a não ouvir, né, pessoas à minha volta, porque se a gente for ficar ouvindo pessoas à nossa volta, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu aprendi a ficar surda, né? A não ouvir palavras de desânimos, de dificuldades, e sempre ter foco no que eu queria. Eu coloquei foco, sabia onde que eu queria chegar, e tive determinação. Ótimo. Ministra, sobre metas, a gente sabe que a senhora começou a estudar desde pequenininha lá nas Minas Gerais. A senhora traçou metas, objetivos? Fala um pouquinho da vida da senhora nessa trajetória de se formar na advocacia, fazer mestrado, fazer doutorado fora do país, ir para a DPU, não é isso? A AGU, perdão, e depois se tornar ministra. Eu também, como a doutora Rosana, sempre tive determinação, porque nós, mulheres, não podemos desistir. Não é uma opção viável para nós, né? Nós temos que seguir em frente, nós temos que lutar para construir o nosso destino, para construir o nosso caminho, né? Sermos as protagonistas da nossa história. E eu realmente sempre achei e aprendi isso também dentro da minha casa, que a minha liberdade e a nossa libertação de uma forma coletiva vem pelos estudos, vem pelo conhecimento. O conhecimento é a fonte eu acho que de toda a independência humana, não é? Em todos os seus vieses. E eu sempre estudei, eu sempre procurei buscar, né, dentro da advocacia, a justiça social. Eu sempre fui uma advogada do Estado, eu nunca consegui ser uma advogada privada, porque eu tenho uma certa dificuldade em aceitar determinadas causas, a despeito de achar que todos têm direito à defesa. O pior dos assassinos, o pior dos criminosos tem direito ao devido processo. Eu coaduno com essa ideia e, afinal de contas, eu sou uma constitucionalista, né? Eu tenho que endossar esse pensamento. Mas eu sempre tive muita dificuldade de defender certa categoria de autores processuais. E com isso, eu achei que a melhor opção para mim seria ser uma advogada pública. E me encontrei lá, mas eu confesso, Nomar, que eu nunca me imaginei uma magistrada. Foi uma surpresa para mim, vamos dizer assim, o destino me abriu essa porta, porque a minha vocação, antes de tudo, e isso eu digo com muita franqueza, acadêmica. Eu brinco que eu estou magistrada, mas eu sou uma professora. A minha realização sempre foi dentro de sala de aula, formando novas gerações, moldando novas mentalidades, ensinando, transmitindo conhecimento e aprendendo também com os meus alunos. Então, quando surgiu a oportunidade de eu ir, né, para o Superior Tribunal Militar, eu sou esposa de um general, então eu conhecia bem, né, a justiça militar, que é ainda tão desconhecida pela sociedade civil. Eu abracei e lutei realmente com muita vamos dizer assim, com dedicação, muito empenho, né? com muita dedicação, com muito empenho, né, para conseguir alcançar, né, uma cadeira aí nessa justiça que tanto engrandece o Brasil. Eu sou realmente, não apenas por dever de consciência, mas também por dever de ofício, uma das defensoras da existência da justiça militar, e não porque eu estou aí, mas porque eu realmente reconheço, por estar aí, né, a importância que ela tem para a República e para a sociedade e o Estado democrático. Maravilha. Nós temos cerca de 60 pessoas nos assistindo de casa, o nosso público é bom. Eu vou ler alguma participação das pessoas, né, algumas delas. A Carolina Larujo fala assim: ministra, cada dia mais linda, parabéns, Rosana, é emocionante a sua história. A Luciana Lopes também diz assim: mulheres que inspiram, força e beleza das mulheres brasileiras. O Iago fala assim: parabéns, Rosana, muito bonita a sua história, linda. A Luzimar, parabéns a essas duas grandes mulheres brasileiras
Quem mais está aqui falando? Que bom, Rosana, que você não desistiu diante das dificuldades. A Luciana continua dizendo. É isso. Rosana, ministra Rosana, nosso tempo é curtinho, já estamos quase que passando da hora, né? Eu só queria mais uma pergunta para a ministra e para a Rosana. Rosana, um desafio que você passou, que você vai passar por esse desafio, eu considero a barreira mais importante que eu tive durante essa trajetória. E se você vai continuar a estudar, qual a sua nova meta daqui para frente? Eu pretendo, sim, continuar estudando. No momento, meu sonho é fazer psicologia. Então, eu quero fazer psicologia no futuro, se Deus quiser. Ótimo. Ministra, já falando de desafios, né, de obstáculos que a senhora passou, se a senhora tiver um que se lembrou e que seja importante dizer. E também eu queria já despedir a senhora com as suas últimas palavras, até de incentivo para quem está nos assistindo. Bem, eu não diria... Bom, os desafios sempre foram muitos, eles continuam existindo para todas nós, né? Mas talvez uma escolha trágica. Eu optei pelo lado profissional e acabei postergando em muito a maternidade. E, com isso, não tive filhos. Isso é realmente uma dos dilemas que a mulher que se empenha na vida profissional em busca de um lugar ao sol, não é? Ela tem que enfrentar. Porque, às vezes, conciliar a maternidade e conciliar a vida profissional se torna absolutamente impossível. Então, essa foi uma escolha trágica que eu fiz. Ou seja, nunca é fácil para nós, não é, vivenciarmos as nossas escolhas. As nossas escolhas sempre têm um preço. Mas o que eu gostaria de deixar aqui, né, como uma mensagem para todas e todos que nos ouvem, né, é que já foi respondida a pergunta de como nós nos tornamos o que somos. Agora, resta a nós, mulheres, destruir paradigmas falsos, simulacros e erigirmos o nosso próprio destino, como eu disse antes, protagonistas autênticas da nossa história, da nossa rebelião e do nosso processo de libertação. Por isso, o meu conselho é: mulheres resistam, mulheres lutem, porque a luta está no nosso caminho, nós não podemos fugir dela. Muito obrigado, ministra. Obrigado, Rosana, pela participação de vocês duas. Abrilhantaram muitíssimo esse nosso encontro, esse nosso bate-papo simples, como coisa de um soldado, né, como se diz no Exército Brasileiro, as Forças Armadas, mas que a gente trouxe para poder abrilhantar a Semana da Mulher, o Dia da Mulher. Muito obrigado, de verdade. Gente, então eu já passo para segundo bloco, né? Já chamando as nossas convidadas a participarem, e iniciamos o segundo bloco falando de planejando o futuro em busca da realização com a juíza federal substituta da Justiça Militar da União, a doutora Mariana Queiroz Aquino, da primeira auditoria, da primeira CJM, que fica lá no Rio de Janeiro, e também a assessora de licitações de contratos, a doutora Suzana Alves de Queiroz Santos, lotada no gabinete do diretor-geral aqui do Superior Tribunal Militar. Eu peço à doutora Mariana, a Suzana, que liguem o áudio, também o vídeo, e a gente vai também bater um papo sobre a vida de vocês. Já estamos aí? Suzana? Boa tarde. Boa tarde, não tinha visto você. Doutora Mariana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Doutora Mariana, fala um pouquinho da sua vida para a gente, antes da gente bater um papo sobre esse tema que nós trouxemos para debate hoje. Bom, primeiro eu gostaria de dar boa tarde a todos e todas, agradecer imensamente o convite, é muito bom estar aqui num evento tão importante, quando a gente debate essas questões relativas ao Dia Internacional da Mulher, as nossas lutas, a nossa trajetória, e eu me sinto privilegiada de estar aqui para contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou juíza federal substituta da Justiça Militar da União, aqui no Rio de Janeiro. Dia 9 desse mês eu vou fazer 6 anos de magistratura, e eu sou muito feliz no meu trabalho, era algo que eu sempre queria fazer, né? Eu tinha esse sonho muito grande e me sinto privilegiada também de tê-lo realizado, mas foi com muita luta, com muita programação, né? Enfrentando vários desafios, mas sabendo no meu coração que se eu tinha aquele sonho, eu tinha que continuar
que eu ia conseguir realizá-lo de alguma forma, e graças a Deus eu consegui. Bom, eu não sei, Dinomar, eu vou falando, você vai fazer algumas perguntas? Não, pode falar. A senhora, antes de entrar para a magistratura, era oficial da Força Aérea, né? Isso. A senhora, fala um pouquinho da família, a senhora tinha filhos, como foi essa dificuldade de escolher, ainda há pouco a ministra Maria Elizabeth falou que a mulher tem que escolher, é uma difícil escolha entre a maternidade e a escolha profissional. A senhora passou também por isso? Sim, eu passei. Bom, como é que eu descobri o direito militar, né? Eu me formei na faculdade, infelizmente, a gente não tem essa matéria na faculdade, então eu não tinha nem ideia do que era direito militar, do que era justiça militar. Eu até imaginava que fosse uma corte marcial, até por uma questão de ignorância mesmo, de não conhecimento. E aí uma amiga minha passou no concurso da aeronáutica, advogada da aeronáutica, e me falou, e eu decidi estudar e fazer a prova. E aí eu passei no concurso e fiquei encantada com esse novo universo. Até quando eu comecei a estudar o Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e tudo. E aí eu descobri que existia justiça militar, e assim que eu entrei na aeronáutica, eu falei, bom, eu quero ser juíza da justiça militar. E eu comecei a me programar para isso, mas o concurso, ele demorou muito, porque é uma carreira muito pequena, né? A nossa justiça ela é muito especializada, a estrutura dela é muito sucinta, é muito diferente dos outros tribunais, e nós somos 38 na primeira instância, então ia demorar muito para abrir concurso. Tinha acabado de ter um concurso logo que eu entrei na FAB, né, o concurso da magistratura, então ia demorar muito. E eu fiquei estudando e me programando para isso. Então, todo dia eu estudava 2 matérias, eu ia trabalhar, enfim. O meu cargo lá na aeronáutica era temporário, oficial temporário. Eu entrei como tenente temporária porque ainda não tinha o quadro de carreira. Por um lado, isso até foi bom, porque me motivou a estudar mais ainda, né, pelo meu sonho, que era para ser juíza, e aí eu fiquei estudando. No decorrer desse tempo, eu fui cedida para uma das auditorias de Brasília, para a segunda auditoria da 11ª CJN, e fui trabalhar como assessora dos juízes que lá atuavam. Dr. Quintas, Dr. Frederico, meus amigos queridos, e foram excelentes professores, me ajudaram muito também na minha preparação. E aí, quando surgiu o concurso, eu me inscrevi, eu fui passando nas fases, pensei, bom, agora já dá para eu realizar meu sonho da maternidade. Então, eu vou tentar ter um filho, porque quando eu acabar o concurso, eu já vou ter meu filho, vai dar tudo certo, eu vou realizar esses 2 sonhos, magistratura e maternidade. E eu sempre fui, Dinomar, uma pessoa, e sou até hoje, tudo eu coloco no meu planner, é tudo planejadinho, sabe? Mas tem coisas que a gente não controla. É Deus que controla. A gente não tem controle nenhum. Por mais que façamos planos e tudo mais, muitas vezes não está nas nossas mãos, só nas nossas mãos. Obviamente que nós temos que fazer a nossa parte. E aí, quando eu decidi engravidar, eu engravidei até rápido, mas eu já estava passando nas fases do concurso. Eu tinha passado na segunda fase, ia fazer a prova de sentença, fiz a prova de sentença. E aí, quando chegou na prova oral, eu já estava marcada a data da prova oral, eu já estava aproximadamente com 8 meses de gravidez, então ia dar certinho a prova oral, depois, que era a última fase, depois ia sair o resultado e a nomeação, que deveria ocorrer em breve, né, logo após a prova oral. Eu estava com 8 meses de gravidez, eu tinha ido fazer enxoval fora do país, já estava o quartinho todo pronto, bercinho, todo mundo aguardando. Eu estava muito feliz, eu estava assim, radiante, me sentindo muito feliz mesmo, porque eu ia realizar esses 2 sonhos. Mas aí, infelizmente, o meu bebê, Matheus, faleceu na minha barriga, com 8 meses de gravidez, e foi algo muito impactante. Eu não esperava, minha gravidez tinha sido super tranquila, eu não tinha nem tido enjoo, para vocês terem uma ideia, e de repente meu bebezinho estava morto. E eu recebi esse diagnóstico, né, de morte em outra cidade, fazendo um ultrassom, porque eu já estava me preparando para a prova oral, então eu estava fazendo um curso de oratória. Foi horrível, horrível. Meu mundo caiu naquele momento. E o meu médico, quando eu voltei para Brasília, falou, olha, a gente precisa fazer logo, induzir um parto normal de emergência para o bebê sair. E aí, eu tomei um remedinho, fiquei esperando, e fiquei 22 horas em trabalho de parto. Foi muito difícil, porque na maternidade, primeira coisa, algo que me chamou muita atenção, porque as maternidades elas não estão preparadas para receber mães de bebês natimortos ou bebês que já têm alguma questão e vão viver apenas por algumas horas. Eu lembro que a enfermeira colocou... É um drama. É muito triste. E ninguém sabe muito bem como lidar, né? E colocaram um bercinho do lado da minha cama lá, e eu falei, não, meu bebê vai nascer morto, enfim. Aí eu fiquei lá, e enquanto eu estava lá, eu pensava, nossa, meu mundo caiu, e agora o que eu vou fazer? E a prova oral já estava marcada para dali a 3 semanas, e os candidatos estavam muito próximos uns dos outros, a prova oral, a nota era muito determinante para ficar dentro das vagas.
E eu falei, não, quando acontecer tudo isso, né, eu vou estudar muito, eu vou realizar meu sonho da magistratura. E aí eu voltei para casa, muito arrasada e tudo mais, e pensei, não, vou jogar toda essa frustração, essa tristeza, eu preciso canalizar para alguma coisa, senão eu vou ter um problema, um surto aqui, vou ficar muito mal. E aí eu fui trabalhando isso, estudando, aí chegou no dia da minha prova, eu estava muito nervosa, morrendo de medo de alguém perguntar, cadê o bebê? Porque eu encontrava pessoas na rua e elas, já nasceu, e aí eu revivia tudo aquilo, enfim. Fui fazer a prova, graças a Deus, eu me saí muito bem, eu tirei uma excelente nota, e aí eu consegui ficar dentro das vagas que foram surgindo, e aí, como demorou muito, porque eles deram posse para a primeira leva de aprovados, que foram os 10 primeiros, eu fiquei em 12º. E aí, quando surgiu o meu momento de ser empossada, como demorou muito tempo, eu já estava grávida novamente, né, do Felipe. E aí, no decorrer dessa gravidez, eu não contei para ninguém. Eu fiquei tentando esconder minha barriga, porque eu tinha que tomar injeção de anticoagulante todos os dias na barriga, algo que deixava sempre minha barriga roxa. Eu ficava com medo de acontecer alguma coisa, e eu perder o bebê, e alguém vir me perguntar, e reviver tudo aquilo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, quando eu fui nomeada, empossada, eu já estava com um barrigão de quase 9 meses. Então, eu tomei posse, eu lembro assim, foi muito emocionante, porque eu estava com a toga e eu estava com aquela barriga, meu filho dentro da minha barriga, tudo transcorrendo bem. E aí eu fiz o curso de formação, assim que acabou o curso de formação, no dia seguinte, o Felipe nasceu. Então, foi uma alegria muito grande, porque eu fiquei muito feliz de poder realizar esse sonho. E quando eu estava na prova oral, fazendo a prova, e é muita tensão, né? Quem viveu sabe bem como é tenso esse momento, mas eu senti muito o Matheus perto de mim, e ele me dava muita força para continuar, apesar de tudo que aconteceu. Então, eu acho que nós mulheres, nós somos muito fortes, porque a gente tem isso dentro da gente, essa resiliência, essa capacidade de se reerguer, de se levantar. E, obviamente, que eu só consegui passar por tudo isso e ficar, assim, me recuperar, porque também eu tive muitas pessoas que me ajudaram, eu tive uma boa rede de apoio, vários amigos, a família me ajudou muito, porque foi um momento muito difícil da minha vida, o momento mais difícil da minha vida. E, graças a Deus, no final das contas, a questão da magistratura, eu consegui passar no concurso, consegui realizar o meu sonho da magistratura e, posteriormente, da maternidade, porque hoje eu sou mãe de 2 crianças, também de um anjinho. Ótimo. Doutora, e essa história, linda história de superação, da maternidade, da luta pelo trabalho, da superação, a Suzana tem uma coisa bem parecida, né, Suzana? A Suzana, para quem não conhece, é analista aqui do Superior Tribunal Militar, é uma pessoa que vive sorrindo o tempo todo, tem um coração do tamanho de um trem, que a gente fala, né, Suzana? Adorei conhecer você. Obrigada. Suzana, conta para mim a história de superação. Você também chegou a perder um bebê e você estava num cargo muito cheio de responsabilidade aqui no tribunal, né? Boa tarde. Exatamente. No ano passado, eu falo que eu passei o ano de 2021 grávida, né? Porque, assim, em dezembro de 2020, eu engravidei. Eu já tinha uma filha, mas eu tinha, assim, muita vontade de ter outro filho ou filha, né? E eu engravidei. E aí eu engravidei quando eu era chefe de gabinete da diretoria geral. E aí eu perdi o bebê, né? Eu perdi o bebê com 6 semanas, mas eu só fui descobrir quando eu estava com 10 semanas. E aí eu fiquei muito triste, porque, assim, eu queria muito, né? Então, assim, foi muito complicado. E durante esse período houve a transição da gestão, né? E aí, graças a Deus, eu continuei na diretoria geral, só que agora na assessoria de licitações e contratos, né? Como assessora do diretor-geral. E aí eu engravidei de novo, só que aí foi da Valentina. E assim, eu passei muita dificuldade, porque até 10 semanas eu tinha sangramento todas as semanas, né? Toda semana eu tinha sangramento. E eu falava assim, eu já cheguei a ter sangramentos assim enormes, e eu falei assim, não, eu perdi de novo. E eu chegava no hospital e não era nada, nunca era nada. E assim, graças a Deus deu tudo certo, né? Consegui. A Valentina nasceu, né? Tudo bem, a gravidez transcorreu muito bem.
E aí, como eu consegui superar tudo isso, né? Assim, primeiro, Deus, né? E, assim, eu tenho a minha mãe, que me ajuda muito, né? Assim, essa rede de apoio que a doutora Mariana falou, né? Que é muito importante. Mas, assim, aí dentro do STM não é muito difícil superar as coisas, porque, assim, o STM, para mim, é a minha segunda casa. Assim, eu sou apaixonada pelo tribunal. Assim, o ambiente de trabalho aí é muito bom. Nós Então, isso somos, né? Nós somos apaixonados. exatamente, é um tribunal diferenciado. Então, isso torna as coisas mais fáceis. Isso torna tudo mais fácil. Então, a gente tem, assim, mulheres ajudando mulheres aí dentro, né? Os homens também são muito compreensivos. Então, assim, a gente tem uma equipe de trabalho, pessoas aí dentro que são muito boas. Então, assim, não é difícil superar, não foi difícil para mim superar essas questões, porque eu gosto de ir para o trabalho, eu gosto daí. Eu falo para o diretor-geral que eu definitivamente não dou certo com teletrabalho. Eu não dou certo. Eu gosto de estar aí, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir com as pessoas. Eu realmente não dou certo de trabalhar de casa, né? Então, eu atribuo a essas questões, né? Eu ter conseguido superar o que Suzana, aconteceu. mas essa não é a realidade que a gente encontra no mercado de trabalho, fora dos tribunais, fora do serviço público, né? Não é a realidade, assim... As mulheres ganham menos, as mulheres não têm essas dificuldades que a gente falou da Rosana ainda há pouco, né? As dificuldades de acesso, inclusive, à magistratura por meio da meritocracia. O mercado de trabalho é complicado também para a mulher, mesmo nós estamos em 2022. Exatamente. Eu considero que nós, na JMU, desde os magistrados até as servidoras, né, os juízes, nós somos privilegiados, porque realmente é um órgão diferenciado. Né, assim, também pela questão da qualidade de vida, né? Porque assim, eu vejo que é um tribunal que se esforça muito por exemplo, esse evento aqui é um evento, né, muito importante. Assim, eu me senti assim muito valorizada porque eu estou de licença maternidade. Então, assim, lembraram de mim. Eu falei, poxa, que legal, né? Assim, eu fui lembrada. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante, porque eu sei que mesmo eu estando distante, mas você vê que as pessoas lembraram de mim, então eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu acho que o nosso tribunal é diferenciado, assim, na minha visão. Maravilha. Doutora Mariana, puxando a senhora de novo para o nosso bate-papo, a senhora foi a juíza que cuidou daquele caso dos 80 tiros, lá no Rio de Janeiro, conhecido pela imprensa brasileira como 80 tiros. E a senhora se saiu muito bem, mas foi um desafio enorme para a senhora. Fala um pouquinho desse desafio agora do lado profissional. Foi um grande desafio, e até, Dinomar, você mesmo pode comprovar, porque você me auxiliou muito aqui, né? Eu solicitei até ao tribunal que viesse o Dinomar, enfim, o pessoal da comunicação social para auxiliar nesse contato com a imprensa, porque foi um caso que chamou muito a atenção da imprensa, então a gente tinha que tomar mais cuidado com relação a ingresso de pessoas ou não, porque tinha mais esse interesse, né? Também cuidado com o horário de começo, com o horário de término, porque tinha toda uma questão de logística, então me preocupava muito se todo mundo ia poder entrar, se todo mundo participaria, porque a gente queria dar a maior transparência possível, como em qualquer julgamento que as portas estão abertas, salvo se houver segredo de justiça, mas esse, como muitas pessoas queriam ver, muitas vezes não tinha muitas cadeiras, porque o nosso plenário é pequenininho, então o julgamento em si a gente fez num local maior, credenciamento da imprensa, todas as pessoas que quisessem assistir também poderiam ver, desde que tivesse o local adequado, a quantidade de cadeiras adequadas. Por conta da pandemia, a gente se preocupou também com a questão das máscaras, ter álcool gel, enfim, todos esses cuidados que a gente toma normalmente já, mas que tiveram que ser ampliados em virtude do interesse das pessoas nesse processo, né? Uma coisa que é muito interessante da nossa justiça é a celeridade processual. E esse processo até, ele teria sido julgado de forma mais rápida se não tivesse vindo a pandemia. Isso aconteceu com vários processos também, porque normalmente foi célere, foi um processo que teve julgamento rápido, mas poderia ter sido ainda mais se não tivesse vindo a pandemia. Mas eu acredito que ele foi um desafio por conta dessa questão de ter muitas pessoas interessadas em participar e também muitos acusados, que não são questões que a gente tem usualmente na nossa justiça, né? Vamos
quase fechando, porque o nosso tempo já está todo estourado. Suzana, eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo agora. Pode ser um recado de reflexão pelo dia 8 de março, pode ser um recadinho para quem está querendo ser mamãe pela primeira vez. Quais são as suas palavras de despedida? Assim, as minhas palavras são as seguintes. Eu observo que todas as mulheres, elas têm histórias muito parecidas, né? Então, assim, eu observei aqui atentamente a ministra, a Rosana, a doutora Mariana, e me chamou muita atenção que a ministra Elizabeth, ela falou o seguinte, que nós mulheres não temos a opção de desistir. É bem isso. E ela também ressaltou muito a questão da dedicação, do empenho. A Rosana, né, ela falou o seguinte, que a gente não deve ouvir palavras de desânimo de outras pessoas. Então, eu também me identifiquei muito com essas palavras dela, porque muitas pessoas, elas falam assim, você não vai conseguir, isso é impossível, e isso é difícil demais, mas a mulher, ela tem a capacidade de tornar o impossível possível, porque a gente procura soluções. E a doutora Mariana, ela destacou uma coisa que eu achei muito importante, que foi a confiança em Deus, né? Que tem coisas que fogem ao nosso controle, mas Deus, ele está sempre à frente de tudo. E ela também falou assim que nós mulheres somos fortes, né? Então essa palavra aí, então assim, então olhando as 3 histórias que me antecederam, eu vejo que é tudo, assim, muitas coisas em comum com a minha história também. Então, na verdade, somos várias mulheres com rostos diferentes, mas com histórias muito parecidas, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Doutora Mariana, nossa sociedade está longe do ideal, então, no quesito apoio às mulheres, uma sociedade mais integrada, mais igualitária, né? Sim, mas uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui é que esse machismo, né, essa sociedade patriarcal que a gente vive, nós fomos criadas assim e a gente precisa se desconstruir diariamente. Eu penso muito nisso quando eu estou educando os meus filhos, porque muitas vezes eu tenho um pensamento machista porque eu fui criada assim, e eu penso, não, isso está errado, eu preciso falar de outra forma, eu preciso mudar esse pensamento para poder ensinar para os meus filhos. E eu acho que o que a gente pode fazer no sentido de caminhar para uma sociedade mais justa e equânime é justamente modificar as nossas atitudes, procurar ensinar as pessoas da maneira, né, que deve ser, até para atingir esse ideal, que a gente sabe que ainda vai demorar, mas e principalmente os homens, porque é muito interessante quando a gente faz eventos dessa natureza, nós mulheres, como disse a Suzana, a gente tem histórias muito parecidas, todo mundo tem uma história de superação para contar, algo forte na sua vida, porque nós nascemos assim, já batalhando pelo nosso espaço, porque não nos é dado, a gente tem que batalhar por ele. Então, o mais importante também são os homens assistirem essas palestras, os homens não reproduzirem comportamentos machistas. E no Dia Internacional da Mulher, o que a gente quer é justamente isso, é que eles sejam aliados nessa luta por uma sociedade mais justa, porque não é o feminismo contra machismo, homens contra mulheres, é todo mundo batalhando em prol do mesmo objetivo, que é uma sociedade mais justa. E que eles não interrompam as mulheres nas reuniões, nas palestras, não compartilhem mensagens, fotos em WhatsApp de conteúdo machista. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai cada vez mais melhorar a nossa sociedade. Eu acho que é isso que importa. E a senhora tem feito trabalho junto a quartéis nesse sentido, né? Sim, nós lançamos a cartilha Conhecendo a Proteção Jurídica à Mulher Militar, a ministra me auxiliou muito na elaboração da cartilha, eu e a doutora Camila, a gente está sempre procurando proferir palestras nesse sentido, justamente para buscar essa educação, porque o que a gente nota de Nomar, e várias vezes em palestras acontece isso, nas OMs, como é um ambiente predominantemente masculino, quando eu falo sobre assédio sexual, por exemplo, eles ficam assim, na plateia, então não pode mais elogiar, fica um desconforto, fica uma tensão, porque eu trago palavras duras, trago jurisprudências pesadas, que mostram a vida como ela é. E muitas vezes o homem, ele não percebe, está tão arraigado dentro dele, nessa cultura machista, ele não percebe que atitudes dele, falas dele, são machistas, que ofendem as mulheres. Então, é muito importante esse trabalho preventivo de educação, eu acho que é essencial, e é por isso que a gente precisa mudar na nossa sociedade, onde quer que seja, no nosso pequeno núcleo, ali no trabalho, no nosso dia a dia,
ensinar um pouquinho isso, porque nós também estamos aprendendo. E o mais importante é ter um canal aberto atualmente para a gente falar sobre essas questões, porque antigamente era tudo aceito. Não, a mulher tem que ficar em casa cuidando da família, cuidando dos filhos, ela serve para isso, é isso e acabou. E hoje em dia não, a gente está falando sobre isso, as mulheres estão cada vez mais buscando o que elas querem ser. Se ela quiser ficar em casa cuidando de filho, ótimo, foi uma escolha dela, mas ela tem que ser livre para fazer essa escolha. Se ela quer trabalhar, ótimo, é uma escolha dela. Se ela quer estudar, ela precisa ter liberdade e exercer tudo isso, a escolha dela, com liberdade e dignidade. Ótimo. Doutora, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelas suas palavras. Suzana também. Vocês agregaram bastante esse nosso bate-papo, simples, como eu digo, como disse a ministra, simples, mas para a gente valorizar as nossas mulheres. E vamos para frente. Eu vou participar e trazer para vocês o terceiro bloco. Ele vai falar sobre decidificar. Eu conversei ainda há pouco com a doutora Mariana e também com a Suzana, a gente falou um pouco de planejamento, de visão de futuro, de metas, elas trouxeram a questão da maternidade e de dramas pessoais, inclusive. E agora eu trago outras pessoas, outras mulheres, com pontos de vista diferentes, e iniciamos esse terceiro bloco com esse tema, decidificar. Eu chamo as nossas convidadas, a senhora Denise Ferreira Santos, ela é vice-presidente da ONG Vencedora Unidas e também a psicóloga e chefe da seção de Psicologia e Serviço Social do Superior Tribunal Militar, a doutora Aline Alan Guedes, do Amaral Cerqueira, que podem já ligar os seus microfones, podem ligar suas câmeras e sejam muito bem-vindas. Eu acho que andei foi apertando o botão demais aqui. Exatamente. Doutora Denise, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos convidados, a todos que estão assistindo, a todos os convidados palestrantes. É uma honra imensa estar aqui com vocês, ao lado dessas mulheres fortes. Né? Como é bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Aline, boa tarde, Aline. Tudo bem, baiana? Boa tarde, Dinomar, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Agradecendo aqui a DIPES, né? O 4º webinário e a 4ª vez que eu participo. Muito obrigada mesmo. Denise, não vou chamar você de doutora, que você pediu, tá bom? Professora. Professora. Qual é a história que você vai nos contar hoje? Bem, eu vou resumir aqui primeiro como comecei, né? Como a nossa convidada Ana Cristina falou, e todas que estão aqui passaram por isso, a trajetória da mulher é muito difícil, né? E ainda mais uma mulher negra, como nós já tivemos uma história antes, é muito mais difícil. Eu cresci ouvindo da minha mãe, sempre falando, você tem que ser a melhor naquilo que você escolher fazer, porque você, além de mulher, você é negra, né? Então, a gente via a necessidade de correr atrás, de estudar e de ser melhor. Entrei muito cedo na UNB, passei no concurso público com 17 anos, já concursada, era diretora de escola, já com 24 anos, então foi tudo muito precoce na minha vida. E, inclusive, quando eu estava no auge da minha vida profissional, eu fui acometida, isso há 7 anos atrás, com câncer de mama, né? Então, aí veio mais ainda a necessidade de lutar e de guerrear. E como diz o tema, né, desse nosso bloco, que é decidir ficar, eu não tive opção. Eu tinha tive duas opções. Ou desistir, né, ou lutar. E eu decidi lutar e ficar, né? Com toda a bagagem, com tudo que eu tive, com toda a força que eu tive herdada da minha mãe, eu falei, não, eu vou ficar. E atravessei por tudo isso, por um câncer de mama que já estava bastante avançado, e com muita, como já falaram aqui, nós precisamos de muita fé, força, e depois de todo o tratamento, passando por quimioterapia, radioterapia, resolvi formar uma rede de apoio a outras mulheres que estariam passando pelo que eu passei. E foi aí que nós resolvemos fundar a ONG Vencedoras Unidas,
para apoiar aquelas mulheres que passavam e que estão passando por momentos difíceis, tanto na vida pessoal, às vezes, e também na vida profissional, que acarreta também muito peso na vida profissional, e principalmente na pessoal, que a mulher, com um todo, ela não é entendida. E muitas vezes, como foi falado aqui, pela doutora Suzana, às vezes até abandonada pelos maridos devido a uma doença. É muito triste isso. A gente vê o tamanho do machismo, né? Então, muitos maridos abandonam a mulher nesse momento mais frágil. Então, resolvemos montar essa rede de apoio. Doutora Denise, professora Denise, antes de você ser diagnosticada com câncer, você já tinha pensado em trabalhar dando apoio às mulheres nessa mesma situação? Nessa situação incrível, não nessa forma. Eu, como professora... Só depois de ser impactada, né? Sim, exatamente. Como professora, eu ajudava outras mulheres, eu trabalhei muito com EJA, Educação de Jovens e Adultos, inclusive na EAD, né, da Secretaria de Educação. A gente, sim, ajudava a levantar as mulheres, a autoestima das mulheres, mas de uma outra forma, através da educação, que eu acho que é o princípio básico de tudo, né? É o alicerce de tudo, a educação. Então, a gente apoiava muitas mulheres que nos procuravam, sempre muito procuradas. Mas nessa forma do apoio em relação a uma doença, não. Eu nunca, acho que ninguém nunca pensa que vai passar por uma situação dessa, né? Realmente pega a gente de surpresa. E essa rede de apoio ela é importante demais, né? Só quem passa sabe da dificuldade. Sim. Eu costumo dizer que o câncer de mama ele atinge a mulher no ponto mais frágil da mulher, né? Que é a mama e o cabelo, é no visual, é na autoestima da mulher. A mulher se abala muito. E eu costumo dizer que é uma dor que só sente quem passa por ela. Por mais que a gente tenha família, por mais que a gente tenha amigos, é uma dor que é muito difícil compartilhar e entender. Tanto que muitas mulheres se escondem. Eu passei por sofri preconceitos das pessoas, porque as pessoas com câncer geralmente não vão à rua, não saem, não só pela imunidade baixa, mas por vergonha, por medo, por preconceito, não saem à rua. Então, eu via poucas. Então, eu senti essa necessidade, como eu vou passar por isso? E aí, sim, veio a necessidade de ajudar, porque a gente é uma rede de apoio emocional. A gente ouve a outra e entende a dor da outra. Porque a gente costuma dizer que nós juntas nós somos mais fortes, e realmente somos. Porque a gente começa a trocar experiências e mostrar que o câncer não é o fim. Não. É um tratamento que a gente está passando. Não é um atestado de óbito. Existe cura, existe possibilidade de chances de sobrevida, a gente pode estudar, ser feliz, sim, existe vida. E isso é que a gente tenta passar na nossa ONG. Aline, vou trazer você para essa conversa. Essa questão da fortaleza feminina, de superação. A gente ouviu aqui vários relatos de mulheres guerreiras, que cada um com as suas dificuldades, mas tem uma coisa em comum: decidir ficar, decidir lutar, não há outra opção. Como a psicologia explica isso? Pois é, Dino. Eu estava ouvindo, né, esses relatos. Eu já trabalho há quase 20 anos com saúde mental, né? E toda vez que eu sou convidada para o webinário, eu tento relacionar um pouco a questão da saúde mental com o tema, né? E hoje eu resolvi falar um pouco sobre escolhas, né? E a ministra Elizabeth já, inclusive, iniciou essa discussão aqui, que eu acho que é extremamente importante para a nossa saúde mental, né? Então, hoje, o que eu vejo em comum, né, dessas mulheres? Elas estão falando sobre metas, sobre caminhos, sobre opções, sobre escolhas, né? Muitas até em circunstâncias bem complicadas, né? Mas a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que a possibilidade da gente enxergar opção, caminhos, é fundamental para a nossa saúde mental. Aí você pergunta, como assim, Aline? Dentro da clínica, né, quando eu atendo pessoas com transtorno de depressão ou de ansiedade, um traço que eu vejo, uma questão comum, é a dificuldade dessas pessoas de enxergarem opções, caminhos, a dificuldade dessas pessoas enxergarem aquela luz assim no fim do túnel que vai tirá-la do sofrimento. E o nosso trabalho, então, é explorar esses caminhos.
caminhos cognitivos, caminhos práticos, para ajudá-los a sair da situação. Então, o que eu percebo na fala dessas mulheres assim, é que, por mais difícil que tenha sido, elas conseguiram enxergar uma opção. Né? Então, elas escolheram um caminho e deu certo. Foi fácil? Claro que não foi. Foi bem difícil. Né? Então, quando você enfrenta uma situação, uma doença como câncer, muitas vezes passa na cabeça desistir. Mas Denise conseguiu enxergar ali que ela tinha uma opção. Né? Aí, Dino, a gente pergunta, de onde é que sai tanta força, né? Tanta motivação? Para a gente responder isso, eu teria que conversar com cada uma para entender o funcionamento, porque cada um funciona de uma forma, né? Mas eu tenho certeza que essas pessoas, elas tiveram um exemplo, né? Elas tiveram uma referência, né? Uma rede de apoio que foi falado aqui, que é essencial, tá? E eu tenho mais certeza ainda, Dinomar, que elas serão exemplo e referência para qualquer pessoa, tá? Eu ouvindo a história de Rosana, eu penso quantas pessoas vão olhar para a Rosana e enxergar um exemplo a ser seguido, por inúmeros motivos. Tá? Denise, ela ressignifica a dor pela doença e cria uma ONG. Né? Tivemos aí nossas colegas que transformaram o luto em luta. Né? Então, assim, é muito forte isso. Né? Todas enxergaram opções, fizeram escolhas e seguiram. Mas o meu apelo aqui pela saúde mental das mulheres é uma coisa que eu vejo, e a ministra Elizabeth tocou nesse assunto. Gente, quando nós escolhemos um caminho, necessariamente vamos ter que abrir mão de alguma coisa, e está tudo certo. Por que eu estou falando isso? Eu recebi um desenho, né, falando de mulher, parabenizando as mulheres, e o desenho da Mulher Maravilha, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir, tá? A Mulher Maravilha, aquela que vai ser 100%, que vai ser a heroína, ela só existe na ficção. Na vida real, a gente conseguir uma meta de 100%, conseguir fazer tudo e bem, só vai causar adoecimento e sofrimento, né? Recentemente, eu estava olhando algumas pesquisas que estavam falando sobre o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas. E as mulheres, elas são muito mais acometidas. E aí a gente pensa, será que a mulher ela foi predestinada a adoecer mais com transtorno de ansiedade e depressão do que os homens? Não, existe uma questão social aí que é muito forte. Isso está diretamente ligado à sobrecarga, ao trabalho, à questão profissional. Mas, Aline, isso não é só na pandemia? Claro que não, isso sempre foi. Mas a pandemia ela veio para ressaltar, né, para intensificar essas questões. Tá? Só para dar um exemplo, que eu gosto muito de colocar no caso prático, eu atendi uma pessoa que estava passando por crises de pânico, né? E ela chegou, né, com esse sofrimento e falou para mim assim, Aline, tudo começou porque eu resolvi estudar para o concurso, que é a minha meta de vida, é o meu sonho, né? E aí, quando a gente vai conversar, entender o funcionamento dessa pessoa, a questão não estava, o problema não estava na escolha dessa pessoa, mas na dificuldade que ela tinha de enxergar que, ao escolher, né, esse concurso, ela tinha que se dedicar muito, ter horas de estudo, e para isso ela ia ter que abrir mão de alguma coisa. O dia vai continuar tendo 24 horas. Então, isso iria impactar na criação dos filhos, na relação com a família? Iria, e está tudo bem. Né? A gente não consegue fazer 100%. Tá? O dia vai continuar ainda tendo 24 horas. Então, assim, um recado, né, o que eu queria dar para as pessoas é assim, abrace sua escolha. Abrace, mas para que essa sua escolha, para que a sua meta seja alcançável, e que você tenha, que você não precise sofrer tanto, delegue, busque uma rede de apoio, compartilhe responsabilidade, peça ajuda. Né? Agora, no Dia da Mulher, a seção de psicologia ela vai publicar um texto na intranet que vai falar justamente sobre isso, né? Sobre o cuidado com a saúde mental. Que tal se cobrar menos? Sua saúde mental agradece. A gente não vai conseguir dar conta de tudo e está ok. Né? Então, seria mais ou menos isso. A gente entender que, quando a gente escolhe alguma coisa, nós precisamos abrir mão de outras.
tá? Então, a sessão de psicologia, ela está disponível para isso, né? Para que a gente possa orientar, né, os servidores, as pessoas que venham procurar a gente, que estejam passando por alguma situação. Professora Denise, nós falamos aqui em saúde mental e de rede de apoio. Quanto é importante a rede de apoio, principalmente para a saúde mental? Muitas pessoas poderão, principalmente que está nos ouvindo, Deus que me livre, né, que não vai acontecer, mas se ocorrer, como essa ONG pode apoiar essas pessoas, como entrar em contato com a senhora? Às vezes, os nossos servidores têm colegas, têm amigas, né, têm parentes que precisam dessa rede de apoio. O que tem que fazer? Exatamente como foi falado agora, uma coisa que a gente sempre prega é que nós não somos obrigadas a ser fortes o tempo todo. O pessoal fala assim, você foi tão forte. Não, eu não sou forte 24 horas. A gente tem que aceitar isso e ter a consciência e a humildade de pedir ajuda. E a gente está aqui para ajudar, né? E a gente sempre fala, ajuda tanto com o pessoal com o psicólogo, o psiquiatra, né? Ou uma rede de apoio, e a gente está aí. Nós temos mais de 400 mulheres no nosso grupo, passando, as mulheres que estão enfrentando o câncer ou que já passaram pelo câncer, não só de Brasília, mas como do Brasil todo e até fora. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode procurar nas redes sociais, Instagram, Vencedoras Unidas, né? Temos no Facebook também, Vencedoras Unidas, e no nosso YouTube também. Entre em contato com a gente lá e a gente vai retornar. Ou pode entrar em contato comigo. Posso dar o telefone aqui? Pode, fica à vontade. Tá, pode entrar em contato comigo, 981 25 2720. 981 25 2720, que a gente entra em contato, a gente tem toda uma equipe de acolhimento e vai ser muito bom a gente ter do lado. A gente está aqui para isso, para ajudar. Antes da gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta tanto para a senhora quanto para a Aline. A senhora trabalha com as pessoas em vulnerabilidade, né, numa situação muito delicada. Você consegue encontrar um padrão de comportamento naquelas pessoas que se curaram? Há um padrão de comportamento que você identifica? É incrível. Um padrão, principalmente das que se curaram, é a fé, sabe? Como, de alguma forma, quando se sabe o diagnóstico, as pessoas se recorrem a algo para acreditar e para segurar. Não importa a crença, o credo, né? A religiosidade, não é nem a religião, é a religiosidade. As pessoas procuram um apoio espiritual. É incrível. E a grande maioria sempre fala, não passei por isso por acaso. Tem algum propósito e vou procurar. Então, é muito difícil achar a pessoa que passe por isso e continue a mesma pessoa. Sempre há uma mudança e, geralmente, a pessoa fica mais humana. Não sei por quê. Eu acredito que ninguém quer ter o câncer, mas eu acredito que o câncer ou qualquer outra coisa, às vezes, melhora as pessoas como ser humano, né? Então, isso é o que a gente costuma ver de um modo geral, na sua grande maioria. Tem os opostos, tem gente que realmente não quer mais ouvir falar de câncer, só quer continuar a vida como foi sempre. Tudo bem, a gente respeita e cada um segue do jeito que quer. Mas a grande maioria é isso, é a fé. Né? Aline, esse padrão de comportamento, a última pergunta, tá? Que ela trouxe, que é a fé, você consegue linkar com a psicologia? É aquilo que você falou que tem que ter uma saída? Sim, assim, eu penso que são alguns fatores, né? Então, assim, eu acho que a fé, né, você acreditar, né, que aquilo vai dar certo, você buscar uma rede de apoio. Rosana falou uma coisa muito interessante quando falaram que ela não iria conseguir e ela estava fazendo acompanhamento e ela ativou os filtros, né? Então, tudo aquilo que ia contra o objetivo dela, ela não ligava e ela seguia no objetivo, né? Então, assim, eu penso que a fé realmente é importante, porque eu acho que quando você acredita, né, que vai dar certo, é o que te impulsiona a buscar um acompanhamento, uma rede de apoio, é o que vai chegar na ONG, né, de Denise, olhar para a Denise e falar assim, nossa, olha o exemplo que eu tenho, olha a referência, ela passou por isso e ela está aqui, eu consigo, né? Então, assim, são vários fatores,
né? Mas eu acho que você acreditar e buscar é fundamental, realmente. Oh, maravilha a participação de vocês, mas antes da despedida, deixa eu ler aqui algumas coisas que a Luzimar escreveu. Parabéns, Denise, pelo seu apoio a outras mulheres que enfrentam essa doença tão difícil. A Carolina, não somos a Mulher Maravilha, fala ela. A Suzana, verdade, Carol, amei a fala. A Ana Paula Bonfim, acho importante ressaltar que a parceria com os companheiros, amigos, chefe de trabalho, poderia minimizar essa pressão que as mulheres sofrem. Romantizar essa força é perigoso, porque as mulheres acabam sendo jogadas nessa roda viva de ter que dar conta de tudo. E tá aí o mito da Mulher Maravilha, né, Aline? Com certeza, né? Então, assim, isso pode dar certo, né, na ficção, mas na vida real a gente sabe que não vai dar certo, né? Uma meta de 100%, ela é inatingível, e aí é humanamente impossível. É isso. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Agradeço muitíssimo a nossa convidada, a professora Denise Ferreira Santos. E vamos novamente à participação valiosa de todos, né? Eu vou pedir para que todas as pessoas liguem suas câmeras, né? Volta de novo os microfones, por gentileza. E deixa eu ver se está todo mundo voltando. E para finalizar o nosso evento, que eu acho que foi muito rico, riquíssimo, nosso webinário de bem-estar integral, Mulheres Nossas Vitórias, promovido pela DIPES, pela nossa diretoria-geral, que é do Superior Tribunal Militar. Eu convido a doutora Ana Cristina Pimentel Carneiro, que é a nossa diretora de pessoal, para fazer os nossos agradecimentos. Doutora Ana Cristina, a palavra com a senhora. Boa tarde a todos. Inicialmente, as minhas palavras de agradecimento vão para os participantes, né, aqueles que sempre nos apoiam, assistindo, mandando seus comentários, e de uma certa maneira tentando, né, e procurando colocar em prática aquilo tudo que a gente tenta passar aqui, né. Então, eu queria em especial agradecer também ao nosso ministro-presidente pelo vídeo, pelo apoio a esse evento, o nosso diretor-geral, general Nader Mota, o secretário da presidência, né, o coronel Souto, que também nos apoiou com a infraestrutura, a minha equipe aí, a nossa equipe da diretoria de pessoal de capacitação, capitaneada aí pela Mônica, pelo Erlanderson, o pessoal aí do EAD, o Luiz, né, o Diogo e sua equipe, também as nossas, né, colaboradoras, aí, nossas palestrantes, que a gente sabe que são bem atarefadas, mas que contribuíram muito para esse momento, inclusive um webinário bem diferente, né? Temos aí, primeiro módulo, a ministra Elizabeth, junto com a Rosana, depois a doutora Mariana, com a Suzana, e por último a Aline, a nossa convidada especial, a doutora Denise. Depois eu vou passar a palavra para a doutora Safira, mas já quero agradecer também a presença. Então, o que nós vimos, né? Nós vimos que essas mulheres poderosas, as mulheres poderosas em geral, elas têm algo em comum. Não importa, né, aonde, com que idade, aonde moram, como conseguiram e vencer suas dificuldades, porque todas traçaram objetivos de vida, tiveram foco e determinação, e encontraram uma razão para lutar, uma razão para existir. E a gente espera que isso realmente tenha nos inspirado, né, a todos nós, e que a gente possa transmitir para outras gerações e para aqueles que amamos e que não assistiram esse webinário. Então, compartilhar, então eu agradeço a cada um de vocês aí que de uma certa maneira houve uma exposição, mas colocaram as suas histórias com esse único objetivo, né, de nos ajudar. O EAD, ele vai disponibilizar, depois aqui no nosso chat, uma ferramenta simples, de um professor neurocientista chamado Pedro Calabrese. Essa aqui, mais ou menos, o EAD, tá? É mais ou menos essa ferramenta aqui. E o objetivo dessa ferramenta é nos ajudar a confirmarmos ou encontrarmos nossas razões de existir. Falo de razões porque podemos querer mais motivos para estarmos presentes nessa vida. E, para encerrar, eu desejo a todas nós, mulheres e homens também, né, das nossas vidas, que a gente possa encarar o nosso dia a dia com muita leveza, né, com muita alegria, procurando sempre assim, nos ajudar e vencer as nossas dificuldades. E também servir de ajuda para as outras pessoas. De Nomar,
muito obrigada. Você realmente é show. Eu costumo dizer que é o nosso gogó de ouro, né? Faz a mediação com muito profissionalismo, de uma maneira bem conversante, que a gente nem vê o tempo passar. Muitíssimo obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Safira. Boa tarde a todas. Boa tarde aos rapazes presentes também. Boa tarde às queridas colegas e amigas da JMU, que vejo muitas delas presentes, outras eu não estou vendo, mas sei que estão nos ouvindo. Eu cumprimento a ministra Elizabeth pelas suas palavras e pela sua luta em defesa das liberdades das mulheres. Cumprimento a doutora Mariana pelo engajamento e desafio em empreender nesse ambiente tradicionalmente masculino, que é a JMU, de empreender essa luta também em favor da liberdade das mulheres. Cumprimento e parabenizo Rosana Pinheiro de Oliveira pela coragem e pelo esforço de chegar até aqui. É uma vencedora incrível. Me emocionei muito com a sua história de vida, Rosana. Para mim, você é uma doutora de vida, uma doutora de esforço, uma doutora de coragem, né? Então, parabéns e lhe cumprimento, doutora Rosana Pinheiro de Oliveira. Cumprimento a Suzana Alves de Queiroz Santos, cumprimento a Aline Alan Guedes do Amaral Cerqueira, a Denise Ferreira dos Santos, cumprimento e agradeço às doutoras Cristina e Mônica pela organização desse evento. Ontem, acho que por sorte minha, eu li um artigo de Annelise Margotti, que está circulando na internet. É muito interessante. E esse artigo é a inspiração de minhas palavras na minha fala nesse evento. Annelise diz: ter mulheres no poder é uma questão de contar com representatividade de uma parcela da população marcada por um passado de discriminação, lutas e dificuldades. Diz ainda: existem muitas conquistas, mas ainda é preciso mais equidade. E aqui lembramos que não faz muito tempo vivíamos em um mundo dominado praticamente por homens. Mulher no poder era algo impensável. Direito ao voto, ao divórcio e ao trabalho, sem a permissão masculina, não fazia parte do universo feminino. Contudo, mudanças pequenas e discretas iam permitindo que algumas alcançassem posições de destaque no mercado de trabalho e na sociedade. E eu não posso aqui deixar de registrar, entre essas mulheres, uma maravilhosa, tão maravilhosa, que todas nós mulheres devemos lembrar dela todos os dias, na hora que vestimos nossas roupas. Essa mulher é a Gabriele, conhecida como Coco Chanel, que em uma época em que as mulheres ainda não tinham tanta liberdade, ela, que era filha de mãe solteira e lavadeira, inovou no mercado da moda, aboliu os vestidos armados e incômodos ao criar roupas práticas, leves e confortáveis. Então, nós hoje, que vestimos as nossas maravilhosas, leves e confortáveis, devemos fazer pelo menos uma oração pequena para Coco Chanel todos os dias. Aos 70 anos, Coco Chanel ainda trabalhava diariamente em seu ateliê. Montou um império de reconhecimento e bilhões de dólares. Foi dona de seu próprio corpo e de sua vida. Isso foi o mais importante que a Chanel nos mostrou. É que é possível a mulher ser dona do seu corpo e ser dona da sua vida. E nós, hoje,
algum tempo depois de Chanel, devemos lembrar disso todos os dias também. E não podemos também esquecer de mulheres anônimas que também lutaram muito. Entre essas mulheres, nossas avós e nossas mães. Essas mulheres próximas a nós, em suas rotinas diárias, pequenas ou grandes, elas contribuíram muito para as nossas conquistas e para a nossa liberdade e para a nossa evolução profissional. Então, devemos lembrar sempre que foram séculos de luta e persistência para chegarmos ao patamar de hoje. Apesar de serem mudanças, vamos considerar grandes, ainda precisamos lutar muito para conquistar os mesmos privilégios dos homens. E aqui eu registro alguns fatos históricos que representam a evolução de nossas conquistas desde o final do século XIX. Então, eu lembro que, em 1879, mulheres ganharam o direito de cursar faculdade no Brasil. Contudo, as que seguiam o caminho eram muito criticadas. 1932, a Constituição Federal da época trouxe a elas o direito ao voto. 1960, primeira pílula anticoncepcional foi comercializada. 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, as mulheres não precisavam mais de autorização do homem para trabalhar. 1977, com a lei do divórcio, a mulher passou a ter direito a pedir a separação, caso estivesse infeliz no casamento. 1988, foi estabelecido o direito à licença maternidade por 120 dias. Um grande avanço para a sociedade, pois até 1934 esse direito não existia. 1996, foi criado no Congresso Nacional um sistema de cotas, impondo aos partidos a criação de, ao menos, 20% de mulheres nas chapas eleitorais. 2002, somente 2002, foi retirado do Código Civil um artigo que permitia aos homens a anulação do casamento, caso descobrissem que a esposa não era mais virgem. 2006, a criação da Lei Maria da Penha, que todos nós conhecemos, deu às mulheres mais força para combater a violência doméstica. Em 2015, a Lei do Feminicídio foi aprovada, salvaguardando ainda mais a liberdade da mulher. Tem muitos outros fatos depois, mas como são mais recentes, todas nós lembramos e conhecemos bem. E eu concluo lembrando que a presença feminina em cargos de destaque reforça a representatividade que deve ser vislumbrada por meninas e meninos em suas infâncias. Desde pequenas, precisamos compreender muito que podemos ser o que quisermos. E essa é a mensagem que eu deixo. A mulher pode ser o que quiser, só que depende de muita luta, de muito esforço e, muitas vezes, de muitas lágrimas, mas a gente consegue. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada a todos vocês por me ouvirem e muito obrigada por participarem desse nosso evento na Justiça Militar da União. Ouvimos, então, as palavras da doutora Safira Maria de Figueiredo, juíza, corregedora auxiliar da Justiça Militar da União. Gente, antes de finalizar, depois de belíssimas palavras, né, de grandes informações trazidas pela doutora Safira, a comunicação social, a ASCOM, aqui do Superior Tribunal Militar, fez um pequeno vídeo em homenagem às mulheres, e as mulheres da Justiça Militar. E eu solicito, então, a nossa sessão de educação à distância que rode o vídeo, por gentileza. É isso, gente. Agradeço imensamente a todos e a todas, né? Eu também agradeço a todos que participaram, que enviaram suas perguntas, que foi de grande valia para a nossa dinâmica do evento.
e espero que os temas abordados tenham contribuído, né, de alguma forma no seu bem-estar e ajuda para a nossa reflexão do dia a dia. E um beijo a todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres, gente. Bye.